Salve, salve meus companheiros de jornada, Reginaldo Gazan quem vos fala, espero que todos estejam bem. Nesse vídeo eu trago as operações aí que realizei no pregão de hoje, primeiro pregão de novembro, dia 1/11 de 2022. Bora lá ver o resultado do dia. Antes de mais nada, pedir gentilmente quem pudesse se inscrever, deixa um like, compartilhe o conteúdo com quem acredita que possa tirar proveito, que vai ajudar a gente aí. Dizer que o intuito aqui é trazer de forma transparente os resultados que obtém através das operações aí. Então, bora lá, hoje é o primeiro vídeo de uma série que eu vou tentar fazer aí, que é um estudo que eu estou fazendo aí de alavancagem de capital com o próprio lucro obtido do mercado. Mas para o final eu mostro a planilha e qual que é a ideia. Essa ideia eu me inspirei no estudo do professor Lívio, que fala sobre operações e sobre essa alavancagem. Quem tiver interesse, na descrição do vídeo tem um link para download do PDF com o estudo, tá? Lá é bem bacana, vale a pena dar uma lida nesse documento. Não estou limitando o número de operações, é algo que eu vou precisar rever. Porém, eu limito o meu stop e o meu ganho diário. Tomando 9 pontos de stop, eu encerro o dia. 12 pontos de gain, eu encerro o dia, me baseando nos números no estudo aí feito pelo professor Lívio lá. Estou operando nos 5R e 3Rs para tentar pegar as micro tendências, né, pegar esses pequenos movimentos. Tava ficando muito longo o vídeo, então eu vou tentar comentar em cima das operações, que aparentemente pode ficar mais interessante. Então aí no gráfico à esquerda, o 5R estava dando para mim, o mercado abriu numa tendência para baixa, né, um gap para baixo, recuou ali na média de 21, quando ele fez o toque na média de 21, e inverteu o renko. Acreditei que pudesse continuar a tendência devido a topos e fundos descendentes. Eu não consigo marcar no vídeo porque são as operações em movimento, né? Então, o mercado avançou 5 pontos a favor, 5,5, então ele já protege a operação, e nessa primeira entrada ele tirou aí no stop gain. Então 2,5 pontos. Então eu estou tentando operar dessa forma, não são sinais, tá? Quem já viu nos outros vídeos, é apenas uma regra de coloração para me ajudar, mas não é sinal de entrada, tá? Se eu operar todos os sinais, pode dar ruim aí. E como eu falo, eu sou um trader iniciante, não sou um trader profissional. Ó, inverteu mais uma vez aí, fiz uma venda acreditando que pudesse continuar, não pegou, baixei um pouco a pegar, mas aí ele voltou, pegou e já estopou aí com 3 pontos. Né? Então o melhor que eu deveria ter feito nesse momento era ter ficado de fora, né? Mas eu acreditava que ele continuasse aí na baixa. No 3R ele já estava dando uma inversão para compra, mas até que os dois lados virem para a mesma direção, eu não faço a compra. Então deixa eu adiantar aí para ver as outras operações. Nesse ponto aqui eu parei para mostrar que ele já cortou a média para baixo quando ele tem recuo muito grande de muitos candles aí, né? Muitos box. A probabilidade, na forma como eu vejo, tá? É a minha verdade, não sou profissional, é o que eu vejo no mercado, é que ele pode reverter. Então quando ele der essa inversão de renko vermelho ali, né? Acreditei que ele pudesse continuar na queda, cliquei, ele apregou a ordem, só que ele já foi abaixo. Não pegou a minha ordem, eu posicionei ali para ver onde seria a entrada exata, né? Que deveria ter sido lá em cima. Teria buscado take, então abortei a missão ali, tirei a ordem da tela, né? Já não vale a pena deixar ele voltar para buscar. Aqui ele desceu, fez um topo mais baixo que o anterior, não renovou um fundo mais baixo que o anterior, não renovou o topo. Na hora que ele inverteu o renko, ele também fiz a entrada, né? E fiz essa entrada porque ele ficaria meu alvo acima da média de 9 ali dos 5 minutos, que é essa linha amarela. Nesse caso a operação foi a favor, já andou 5,5 pontos, protege ali com 2,5 pontos. Foi lá e pegou, cutucou, tá vendo? Ele demora para pegar quando é o alvo, mas quando ele stop, às vezes ele nem chega nos 3 pontos, ele já estopa, né? Vai entender. Mas beleza. Então tínhamos feito essa operação, pego aí os 6 pontos aí, que é o que eu busco, né? Stop de 3 pontos, alvo de 6. Tomei 9 pontos de stop, eu paro. 12 pontos de ganho, eu paro.
E estou, mais uma vez falando, me baseando aí nos estudos do professor Lívio para tentar fazer esse estudo aí esse mês. Aí. Vamos ver como vai desenrolar para ver se a gente prossegue ou não. E aqui é o momento que eu acho que começo a danar meu dia, né? Porque geralmente eu espero um retorno à média de 21. Nesse ponto ele só tinha retornado na média de 9. Mas pensei, se ele inverter aí, ele vai fechar abaixo da média. Eu vou entrar vendendo. Porque a probabilidade é que ele desça, né? Mas ficar mudando a forma de operar, né? É complicado. Eu também observo lá no 3R, caso desse algum sinal. Né? Só que lá eu espero 2 toques na mesma região para validar minha entrada. Não que seja sinal, mas é apenas um auxílio para ver quando o mercado toca aí na região. Deixa eu adiantar um pouco aqui. Então, nesse momento, quando ele inverte o renko, eu faço a entrada ali da venda, stop 3 pontos. Só que ele foi lá, voltou, até pulou stop, tirou mais do que os 3 pontos. Mas enfim, acreditei na baixa. Só que aí você fica meio já... Aí eu acho que sei lá que merda que eu fiz. Logo na sequência ele inverteu de novo na mesma região. O que eu deveria fazer? Esperar, né? Porque poderia estar se formando uma consolidação. Mas eu fiz uma nova entrada logo aí na... Quando ele inverte aí na sequência, né? Ele inverteu, eu fiz a entrada de novo. Acreditando que o mercado pudesse dar uma pancada para baixo aí. Vamos, anda. Então o mercado começou até a andar a favor. E essa operação foi esquisita, porque, se não me engano, foi essa. Ele deu um pulo e saiu do nada, né? Da operação. O cara precisa colocar óleo no freio, tá gritando a moto aí, pô. E aí, mais uma vez, ele estopou aí. Não foi então essa que pulou. Então, deixa eu adiantar ali. Estranho, apareceu 2 negocinhos ali. Mas enfim, vamos adiantar aí. Aí, mais um equívoco, talvez, né? Não chegou a tocar a média de 21, mas eu fiz a entrada. Mas estava já numa região embolada. O melhor teria feito era ter ficado de fora. Vamos ver o que aconteceu nesta operação. Até teve um comentário falando para mostrar a operação rolando, né? Que talvez fosse mais interessante, mas vamos ver aí se a gente consegue acompanhar. Como essas operações são rápidas, até acho que dá e vai dar para deixar mais curto. Eu até pensei em fazer as marcações, né? Lá com a ferramenta, ó, mais um stop. Então nesse momento aí, menos R$65, ou seja, 6,5 pontos de stop. Se eu chegar em 9 pontos, eu encerro, né? Então vamos adiantar aí para a próxima operação. Essa entrada aqui, ameaçando a inversão no R5, no 5R, e eu fiz a entrada, o que me fez entrar foi acreditar que ele pudesse sim, a partir daí, voltar a descer. Quando ele tocou 2 vezes ali, tá vendo, no gráfico da direita, no 3R, fez um box de inversão para baixo, retornou na média de 21 e fez um outro box no mesmo nível ali, para baixo. Então aí também foi uma entrada bem sucedida, que buscou os nossos 6 pontos. Talvez algo que eu tenha que calibrar é buscar um alvo maior. E assim também, desta forma, aumentar um pouco. Talvez aumente um pouco o stop, né? Para. Porque às vezes ele está dando essas violinadas e sai da operação. Mas no mês passado, já operando mais ou menos dessa forma, foi interessante o resultado, né? Quando eu comecei a usar esses parâmetros, foram as semanas que fechou positivo. Então no último vídeo aí tem o fechamento do mês passado aí, que fechamos positivo, porém negativo, né? Porque outra coisa que eu preciso ver é a quantidade de operações. Porque 10 operações, por exemplo, vai dar uma média de R$44 aí de taxa, né? De emolumentos e taxa lá da B3. Enfim, mais o imposto já retido em fonte, né?
Enfim, eu preciso tentar ajustar isso daí, né? Então, bora lá adiantar para as outras operações. É muito importante quando a gente estiver operando, a gente esteja focado, né? Prestando muita atenção na tela. Percebo que no lado direito, ali no 3R, eu tive alguns sinais de entrada. Lembrando, não é apenas a inversão, né? Eu faço algumas outras avaliações aí. Não que seja correta, porque como eu falo, eu sou um iniciante, estou estudando, mas é o que eu estou usando como parâmetro de entrada. Espero confirmação, por exemplo, ali como deu um sinal lá no gráfico da direita, no 3R, deu um sinal, uma inversão ali no 21, depois ele mais ou menos volta e testa lá e deu uma entrada. Talvez não tivesse pego a entrada porque foi um mercado rápido, deu mais um sinal aí que eu poderia ter entrado, só que eu estava no mundo de Bob aqui e quando eu vi já tinha passado, né? Então tem que ficar bem atento para poder não perder essas entradas. E aí depois quando a gente acaba perdendo a entrada, aí às vezes bagunça, né? Porque você fica com a sensação de ter perdido a oportunidade. E aí depois quer recuperar, quer ficar caçando a entrada depois onde talvez não fosse o melhor ponto. Então eu percebo que aí nesse ponto, vou adiantar um pouco quando ficar muito longo, mas ele vai dar mais uma outra entrada aí nesta região que eu perdi porque eu estava viajando aqui. Nesse ponto aí que eu janjolei, tá vendo? Fiquei panguando aí e perdi a entrada. Lá pelo 3R, tá vendo? E teria sido uma entrada interessante aí. Nesse momento eu enxergava um mercado forte na tendência de baixo. Então eu quis comprar a inversão do Renko ali na média de 9. Né? Porém, na hora que eu cliquei, né? Foda, o mercado foi rápido e peguei muito abaixo, tá vendo? Se tivesse pego no ponto exato, teria dado o take, mas se no mercado não existe, então eu assumia mais um stop nesse momento aí, voltando a ficar negativo, né? Faz parte, né? Esses movimentos rápidos aí, ó, se tivesse pegado no lugar certo, teria pelo menos saído no 0 a 0 ali na proteção, né? Ou com 2 pontos protegidos, mas faz parte do show, né? Não tem como lamentar, porque às vezes ele vai favorecer e às vezes vai acontecer isso daí. E aí nesse momento, sei lá porque eu entrei em parafuso, comecei a forçar algumas entradas, onde talvez não deveria, né? Então, mas sempre serve, a gente sempre tem que tirar como lição tudo, né? Então observe aí no 5R, o gráfico da esquerda, que ele inverteu ali, eu fiz uma venda e não deveria ter feito essa venda, né? Por quê? Só que eu só observei isso depois, né? Só me atentei a isso depois. Ele já tinha feito um topo maior do que o topinho anterior, segurado numa região de um possível fundo aí. No gráfico do 3R ele já tinha virado a média para cima, né? Então, indicando o possível de uma inversão aí. Óbvio que nada é garantido nesse mercado, nada é 100%, mas ele já tinha dado sinais ali de compra no 3R, né? Que se eu tivesse operando só pelo 3R eu teria feito uma compra nesse momento. Por isso que é importante estar atento e observar tudo, né, que a gente se propõe a olhar, né? Então, para eu vender, eu preciso que os dois gráficos, tanto o 3R quanto o 5R, estejam apontando para o mesmo lado, para baixo, né, com as médias vermelhas. E para comprar os dois para cima, né? Pelo menos, mesmo que esteja próximo da virada na média de 5, mas pelo menos os candles acima. Fiz a entrada ali, tomei o stop, o mercado enroscou. Aí ele ameaçou a voltar. O que o gênio aqui fez? Falei, bom, eu acho que ele foi só para violinar. Eu vou fazer uma entrada aí de novo, no mesmo nível, né, onde o Renko inverteu. Porque eu acredito que ele possa continuar descendo, né? Mas o gráfico já não mostrava isso. Ele mostrava um gráfico lateral. E até no 3R já é uma possível inversão para a ponta compradora. Mas enfim, nesse momento aí que ele baixou ali, eu fiz mais a entrada. Acreditando que agora eu falei, não, ele só me violinou, né? Mas agora não vai fazer isso de novo. Então, uma outra coisa que foi de lição, tomei um stop na região, aguarda, não fazer a entrada de novo no mesmo box, né? Porque pode dar ruim, como deu hoje. E nesse momento aí eu tomava o stop atingindo 9,5 pontos. Então, neste momento, eu encerro o dia, né? Gravar a tela como o pessoal falou, a tela no comentário, né? Para poder colocar mostrando a operação mesmo, que é interessante. Só que a tela vai ficar um pouco menor aí se estiver olhando no celular. Porque o monitor que eu uso aqui ele é bem grande para poder dividir a tela e ficar olhando num monitor só.
Então ele acaba diminuindo um pouco aí as fontes. Mas ali do lado direito, menos 95 é o saldo que eu fecho o primeiro dia do mês, né? Então vou adiantar aí para a gente ver as operações. Então aqui estão as operações. Lá o relatório de performance. Eu clico sempre em cancelar e zerar a ordem ali direto. Que depois que eu tive um dia que uma ordem abriu sozinha na minha tela, eu fiquei cabreiro com isso. Depois eu gostaria de fechar a plataforma, mesmo que for para comprar, fecha, abre novo para tirar a senha, para tá isso daí. Então hoje tivemos aí 11 entradas, isso é uma bosta, né? Porque porra, meu sobrinho viu um vídeo meu e falou: pô, tio, você tá falando muito palavrão. Então eu vou me controlar. Mas que às vezes sai, né? Mas é complicado porque 11 operações vai me dar mais ou menos R$48 de prejuízo. Mais ou menos, aproximadamente, porque eu preciso até ver uma forma precisa de configurar isso para poder já imputar na plataforma o custo médio, para eu ter uma noção e deixar o valor líquido. Eu vi que dá para fazer isso. Com mais os 95. Então hoje, além dos 95 que aparece, mais 40 pau vai dar uns 150 mais 50, né? 48... mais ou menos uns 143 aí, de 11 operações. É algo que eu preciso tentar também me controlar mais, para ou tomar 3 stops logo com 3 operações, ou 2 takes com o mínimo de operações possível, né? Então beleza, isso daí é o resultado. Vocês dão um pause aí, dá um zoom na tela, veja as entradas, né? Então a primeira aí, menos 2,5 pontos, depois, mais 2,5 pontos que saiu na proteção, menos 3, mais 6, depois menos 4, que ele dá aquela puladinha no offset, depois com 1,5 pontos negativo, depois 3 negativo, depois 3,5, 6 positivo, menos 3 e menos 3. Beleza? E aí vocês vão ver alguns cortes, eu gravo o vídeo, né, depois eu corto. Essa é a planilha que eu estou fazendo, espero que dê tempo para eu narrar em cima dela, né? Então, aí a quantidade do valor que começa o mês, R$1.500, ali na mais ou menos a coluna do mês, vocês dão um pausa que vai dar para entender isso daí. E depois o valor acumulado ou desacumulado, né? O que eu perdi. No caso de hoje teve o prejuízo, então o valor já está em 1.405. Qual que é a ideia, né? Do lado direito tem uma tabelinha ali, que é que o professor Livro desenvolveu. Então eu vou preenchendo ali, comecei o mês com um contrato, como está ali do lado esquerdo, né? E eu lanço as minhas operações. Começando com R$1.500, qual que é a ideia? A cada 36 pontos que eu conseguir, eu avanço a fase. Então ali percebam que do lado direito tem a planilha ali, fase 1 até a fase 10, né? Vocês dão um pause que vai dar para ver isso. Depois, se for o caso, eu faço um vídeo só falando dessa ideia. Então eu começo com 1.500, conseguindo 36 pontos, eu vou para 1.860. A partir do momento que eu chego nesse valor de 1.860, eu vou para a fase 2. Fase 2 igual a 2 contratos. Mercado me dando chance, me ajudando aí. Mais 36 pontos, eu vou chegar em 2.580. E aí vou para a fase 3. Né, passando dos 2.580, eu vou para a fase 3 e começo a trabalhar com 3 contratos e assim sucessivamente. Vamos supor que eu esteja lá na fase 5, com o capital lá, começou lá nos 1.500 e hoje está entre 5.100, 600 e 6.900. Vamos supor que eu tome o stop e o valor passe a ficar abaixo dos 6.900. Aí você volta para uma fase anterior, diminuindo assim a quantidade de contratos. Beleza? Essa planilhinha eu fiz aí. Então, eu coloco o número de contratos e a quantidade de pontos, ele já vai multiplicar o valor pela quantidade de pontos e contratos. Beleza? Acho que ficou claro. Se não ficou claro também, vocês assistem de novo que vai ficar claro. Depois, se tiver... Vamos ver os resultados, depois a gente vai falando mais sobre aí, comentando ao longo do mês. Eu comecei aí tomando essa pancada aí, né, dentro do planejado, mas é ruim, né, quando a gente começa com prejuízo. Mas faz parte, o importante é ter disciplina e que eu não cometa amanhã os erros que eu cometi hoje, né? Errar faz parte, só não podemos cometer os mesmos erros, porque aí já passa a ser uma imbecilidade. A única coisa que está sob o nosso controle, e é o que eu mais me preocupo no mercado, é o quanto eu posso perder, né? Então, dentro do meu estudo que eu fiz, o máximo que eu posso perder é esses 9 pontos dia, né? Então, eu não posso... Óbvio, hoje deu 9,5, mas porque pulou um offset ali, então sempre pode dar essa variadinha um pouco para mais, um pouco para menos, tanto no ganho quanto no stop. Mas o importante é manter o equilíbrio mental, né?
proteger o capital, para ficar com a saúde e a mente sã, para que a gente possa ter disciplina, né? Então percebam lá no 5R a entrada que eu fiz. Ó, um pulo que tem um quadradinho ali. O mercado, além de estar subindo na esquerda, né? Quando eu falo mercado subindo, óbvio que você olha no geral, está em tendência de baixo, mas naquele ponto ali os blocos já estavam subindo. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Mas é isso aí, o vídeo vai acabar. Então me despeço por aqui. Se Deus quiser, amanhã vou descansar bastante. Não, vou trabalhar, aqui na engenharia não me dá um tempinho, graças a Deus, bastante coisa para fazer. Mas no mercado amanhã feriado. Se Deus quiser, então na quinta-feira estarei de volta. Bons negócios, que Deus abençoe a todos. Abraço.